Era uma tarde de sábado, quando eu e dois amigos, Bruno e Daniela, decidimos explorar uma casa antiga e abandonada no fim da nossa cidade. A casa, isolada no meio de um terreno coberto de árvores mortas, estava lá há décadas. As lendas diziam que uma família inteira havia desaparecido sem deixar rastros, e desde então, ninguém ousava entrar. A curiosidade sempre foi meu ponto fraco. Embora sentisse um frio na espinha só de olhar para a casa, algo dentro de mim dizia que precisávamos entrar. Bruno, sempre mais corajoso, insistiu que seria uma aventura divertida. Daniela, relutante no início, acabou cedendo, talvez por medo de ficar sozinha. Chegamos à entrada pouco antes do anoitecer. As portas e janelas estavam cobertas de tábuas, mas conseguimos encontrar uma janela nos fundos que ainda estava intacta. Com esforço, Bruno quebrou o vidro e, um a um, entramos. A escuridão e o cheiro de mofo nos atingiram como um soco. A casa estava em ruínas, móveis antigos espalhados e as paredes cobertas de teias de aranha. Conforme explorávamos, notávamos que o silêncio da casa era inquietante. O ar estava denso, quase palpável. Cada passo ecoava, mas algo parecia errado. Era como se houvesse uma presença invisível nos observando, rondando cada canto da casa. Tentei ignorar a sensação, dizendo a mim mesmo que era só medo, mas os olhares tensos de Bruno e Daniela mostravam que eles sentiam o mesmo. Chegamos a uma escada que levava ao segundo andar. Bruno subiu primeiro, eu logo atrás. Assim que pisamos no último degrau, ouvi um som baixo e estranho, como um sussurro vindo do quarto à nossa direita. A porta estava entreaberta, e por alguma razão, nenhum de nós quis ser o primeiro a entrar. "Vai você", disse Bruno, com uma voz nervosa que eu nunca ouvira antes. Respirei fundo e empurrei a porta. O quarto estava vazio, exceto por uma cadeira de balanço no canto, virada para a janela. Parecia recente, como se alguém estivesse sentado ali momentos antes. Quando me aproximei, a cadeira balançou sozinha, e o frio que percorreu minha espinha me paralisou. Daniela soltou um grito abafado, apontando para o espelho na parede. Havia uma marca, uma mão com dedos longos e finos que deixaram rastro na poeira, como se alguém ou algo estivesse do lado de dentro do espelho. De repente, a casa inteira pareceu ganhar vida. Sons de passos ecoavam no andar de baixo, portas batiam sozinhas e sussurros encheram o ar ao nosso redor. Corremos pelas escadas, mas antes que pudéssemos chegar à porta de saída, ela se fechou violentamente, trancando-nos lá dentro. Tentamos forçar a porta, mas ela não cedia. O pânico tomou conta. Ouvi uma risada baixa e fria, vinda do andar de cima. Era impossível saber de onde, mas senti que algo estava nos caçando. Corremos para o porão, na esperança de encontrar uma saída. O porão era ainda mais assustador que o resto da casa. Paredes de pedra úmidas e um cheiro de podridão invadiu nossos sentidos. No fundo, uma pequena janela estava entreaberta. Era nossa única chance. Bruno foi o primeiro a tentar sair, mas assim que se aproximou, ele parou de se mover. Seus olhos vidrados e a respiração rápida indicavam que ele estava em choque. "Não, podemos sair", ele murmurou. Seus olhos estavam fixos em algo no canto do porão. Quando olhei, vi o impossível. Uma figura alta e disforme, de pele pálida e olhos negros como a noite, nos observava. Daniela soltou um grito aterrorizante. A criatura se aproximava lentamente, como se estivesse saboreando nosso medo. Cada passo que dava, o ar parecia mais pesado, e minha cabeça começou a girar. Com o instinto de sobrevivência tomando conta de mim, peguei uma viga solta no chão e quebrei a janela com força. Daniela foi a primeira a sair, seguida por mim. Quando olhei para trás, Bruno ainda estava parado, como se estivesse em transe.
Gritei para ele, mas era tarde demais. A criatura estava a centímetros dele. Corri sem olhar para trás. Daniela e eu conseguimos chegar ao carro, mas quando olhei para a casa, a janela do porão estava fechada. Não havia sinal de Bruno. Chamamos a polícia, mas quando voltamos com eles, a casa estava vazia. Nenhum vestígio de Bruno foi encontrado. O porão estava trancado e intacto, como se nunca tivesse sido tocado. Até hoje ninguém sabe o que aconteceu naquela casa. Eu e Daniela nunca mais falamos sobre isso. Tudo que sei é que algo naquela casa não era humano e que Bruno nunca saiu de lá. Eu trabalho como técnico de enfermagem há mais de 10 anos, mas nada me preparou para o que vivi em uma madrugada solitária no hospital onde faço plantão. O hospital é antigo, com partes da estrutura quase caindo aos pedaços. Há rumores entre os funcionários de que algo assombra o terceiro andar, que foi fechado há mais de 20 anos após um incêndio. Nunca dei muita atenção a essas histórias, pelo menos não até aquela noite. Era uma noite de segunda-feira e o hospital estava mais calmo do que o normal. Apenas alguns pacientes no pronto-socorro e alguns enfermeiros de plantão. Meu turno começou às 23 horas e eu estava organizando alguns materiais na sala de suprimentos quando as luzes começaram a piscar. Não era incomum que houvesse quedas de energia no prédio, então ignorei e continuei o que estava fazendo. Por volta das 2 horas da manhã, recebi uma chamada no interfone do andar de cima. A voz no outro lado era baixa e um pouco distorcida, mas ouvi claramente: "Venha para o terceiro andar. Preciso de ajuda." Por um momento pensei que fosse um trote de algum colega. Todos sabiam sobre as histórias do terceiro andar, e eu imaginei que estavam tentando me assustar. Mas algo na voz me deu um arrepio, e sem pensar muito, resolvi subir para verificar. Quando cheguei ao elevador, ele já estava esperando por mim, as portas abertas, como se alguém soubesse que eu viria. O elevador subiu lentamente, e quando as portas se abriram no terceiro andar, fui recebido por uma escuridão completa. O andar estava em desuso há décadas, e o cheiro de mofo e queimado ainda impregnava o ar. Peguei a lanterna do meu bolso e comecei a caminhar pelo corredor. O som de meus passos parecia ecoar por todo o andar. Foi então que vi, ao longe, uma figura. Era uma mulher, de cabelos longos e desgrenhados, vestindo uma camisola hospitalar antiga, amarelada pelo tempo. Ela estava de costas para mim, parada, completamente imóvel. O instinto me dizia para correr, mas minha curiosidade era mais forte. Lentamente me aproximei, chamando: "Você está bem? Precisa de ajuda?" Ela não respondeu. Quando cheguei mais perto, o frio que senti me congelou até os ossos. Era como se todo o ar tivesse sido sugado do corredor. De repente, a mulher virou a cabeça lentamente em minha direção. Seu rosto... Não havia rosto. Apenas uma superfície lisa e pálida, sem traços, como uma máscara sem expressão. O terror me dominou. Recuei instintivamente, tentando me afastar, mas não conseguia desviar o olhar. Ela começou a se mover, deslizando em minha direção sem fazer som algum. O desespero tomou conta de mim, e corri em direção ao elevador. As luzes piscavam violentamente agora, e eu podia ouvir sussurros vindo das paredes, como se o prédio inteiro estivesse vivo. Quando olhei para trás, ela estava lá, mais próxima do que antes. Cheguei ao elevador, apertei o botão freneticamente, e por sorte as portas se abriram. Entrei e apertei o botão do térreo, rezando para que ele fechasse antes que ela chegasse. Quando as portas finalmente se fecharam, pude ouvi-la sussurrar algo, mas não consegui entender. Meu coração martelava no peito.
Quando cheguei ao térreo, as luzes estavam normais e tudo estava em silêncio. Corri para a recepção e perguntei se alguém tinha chamado do terceiro andar. A enfermeira de plantão me olhou com confusão. Ninguém usa o interfone de lá há anos. Aquilo nem funciona mais. Aquela noite foi a última vez que fui ao terceiro andar. Não contei a ninguém o que vi, pois sabia que ninguém acreditaria. Mas toda vez que as luzes piscam, eu me lembro da mulher sem rosto, vagando pelos corredores vazios, esperando por alguém que tenha coragem de subir de novo. Nunca fui do tipo que acreditava em histórias de terror ou em lendas urbanas. Sempre achei que tudo não passava de invenções para assustar as pessoas. Mas o que aconteceu comigo naquela noite mudou minha perspectiva para sempre. Ainda me custa acreditar que estou vivo para contar o que vi. Eu e alguns amigos decidimos acampar em uma floresta próxima à cidade. Era uma área conhecida por ser tranquila, com trilhas e um riacho que cortava o lugar. Nós costumávamos ir lá para fugir da correria, fazer fogueiras e contar histórias de terror, todas obviamente falsas, ou pelo menos era o que acreditávamos. Chegamos ao local no fim da tarde, montamos as barracas e logo estávamos sentados ao redor da fogueira, bebendo e rindo. A noite avançou e uma névoa espessa começou a se formar ao redor da floresta. Havia algo estranho no ar, mas eu tentei ignorar, convencendo a mim mesmo de que era apenas o clima. Por volta da meia-noite, decidimos explorar uma trilha que nos disseram ser pouco usada e que levava a uma clareira no coração da floresta. Enquanto caminhávamos, o silêncio começou a pesar. Os sons dos animais noturnos e do vento nas folhas desapareceram, como se a floresta estivesse observando, esperando. Depois de andar por cerca de 30 minutos, chegamos à clareira. Mas havia algo errado. No centro da clareira, um círculo de pedras grandes estava disposto de forma estranha, com símbolos desenhados ao redor, como se fosse uma espécie de altar. No meio, uma fogueira parecia ter sido acesa recentemente, embora não houvesse sinal de ninguém. Estávamos prestes a sair dali quando ouvimos vozes, baixas, mas claras, vindo da direção oposta de onde viemos. Decidimos nos esconder atrás das árvores para ver o que estava acontecendo. Achei que talvez fosse um grupo de campistas como nós, mas o que vimos foi algo completamente diferente. Cerca de 6 pessoas, todas vestidas com túnicas escuras, entraram na clareira em fila, formando um círculo ao redor do altar. Eles começaram a entoar cânticos em uma língua que eu nunca tinha ouvido antes. Era como se o próprio ar vibrasse com as palavras que eles diziam. Senti um calafrio percorrer minha espinha e sabia que deveríamos ter corrido dali imediatamente. Mas algo nos mantinha paralisados, como se estivéssemos presos pela própria curiosidade ou pelo medo. Um deles, que parecia ser o líder, se aproximou do centro do círculo e tirou algo debaixo da túnica. Era uma caixa pequena, de madeira antiga, decorada com símbolos estranhos. Quando ele abriu a caixa, a atmosfera mudou instantaneamente. O ar ficou denso, pesado, como se algo invisível estivesse se movendo ao nosso redor. De repente, o grupo começou a gritar em uníssono. A fogueira no centro do altar se acendeu sozinha, as chamas subindo violentamente para o céu. As sombras dançavam ao redor deles, e então algo começou a emergir do fogo. Não era humano. Uma criatura alta e disforme, de pele escura e retorcida, com olhos vermelhos brilhantes, surgiu no centro da fogueira, como se tivesse sido convocada de outro mundo. O pânico tomou conta de nós. Eu podia sentir o mal puro emanando daquela coisa, algo que minha mente não conseguia compreender.
Sabíamos que, se ficássemos ali por mais um segundo, algo terrível iria acontecer. Eu sinalizei para os meus amigos que devíamos correr. Começamos a recuar lentamente, tentando não fazer barulho, mas um galho seco se quebrou debaixo do pé de um dos meus amigos. O som ecoou pela clareira, e as figuras encapuzadas pararam seus cânticos. A criatura virou sua cabeça lentamente em nossa direção, seus olhos vermelhos fixando-se diretamente em mim. Foi então que corremos, como se nossas vidas dependessem disso. E elas dependiam. O som de algo se movendo rapidamente atrás de nós era ensurdecedor. Eu podia ouvir a respiração pesada da criatura e os gritos dos encapuzados ecoando pela floresta. Nunca corri tão rápido na minha vida. Meu coração parecia que ia explodir, mas o medo me empurrava para frente. Não me atrevi a olhar para trás. O som de passos pesados nos perseguia, mas após alguns minutos correndo, os sons começaram a diminuir. Finalmente, avistamos nossas barracas e, sem hesitar, pegamos o que pudemos e corremos para o carro. Quando chegamos à estrada, a floresta atrás de nós parecia completamente quieta, como se nada tivesse acontecido. Mas sabíamos o que tínhamos visto. Aquela noite ficou marcada na minha mente, e até hoje não consigo passar por aquele lugar sem sentir um arrepio. O que quer que aqueles encapuzados estivessem fazendo naquela clareira, eles conseguiram invocar algo que não pertencia a este mundo. Fomos testemunhas de um ritual que ninguém deveria ver. Fomos afortunados por escapar com vida, mas eu sei, lá no fundo, que aquela coisa ainda está lá, esperando. Eu sempre adorei correr à noite. Era a única maneira que encontrava para aliviar o estresse do dia a dia. O silêncio da cidade dormindo, o vento gelado no rosto e o som dos meus tênis batendo contra o asfalto sempre me trouxeram uma sensação de paz. Pelo menos até aquela noite. Havia um parque perto da minha casa, cercado por árvores altas e escuras, um caminho sinuoso que se estendia por quilômetros. Às vezes eu me desafiava a correr pelas trilhas menos usadas, aquelas que serpenteavam por dentro da floresta densa. Naquela noite, por volta das 23 horas, decidi explorar uma dessas trilhas mais isoladas. Tudo começou tranquilo. O som das cigarras e o farfalhar das folhas me cercavam, criando uma melodia natural que eu achava relaxante. Conforme me afastava mais e mais do centro do parque, o ar começou a ficar mais denso, pesado. O silêncio começou a ficar perturbador, como se algo estivesse errado. Mas ignorei. Afinal, eram apenas árvores, e eu já havia corrido ali muitas vezes. Foi quando notei que o som dos meus passos não estava mais sozinho. Havia outro som, mais leve, mais constante. Passos que pareciam me acompanhar, mas a uma distância cuidadosa. Parei por um momento, tentando ouvir melhor. O som também parou. Olhei em volta, tentando ver quem ou o que estava ali, mas a trilha estava vazia, e a escuridão entre as árvores era impenetrável. Voltei a correr, agora com o coração mais acelerado, mas os passos voltaram. Desta vez, estavam mais próximos, acompanhando o ritmo dos meus. Parecia que alguém ou algo estava brincando comigo, mantendo a distância, mas me perseguindo. A sensação de estar sendo observado era inegável. Senti um frio correr pela espinha, e a ideia de que talvez não estivesse sozinho começou a tomar conta de mim. Decidi pegar um atalho que conhecia, uma pequena trilha que cortava a floresta e me levava de volta ao início do parque. Porém, ao virar naquela direção, os passos se intensificaram. Não era mais uma caminhada, era uma corrida. Algo estava vindo atrás de mim. Pude ouvir o som mais nítido agora. Pés arrastando-se rapidamente sobre as folhas e galhos secos.
Minha respiração ficou descompassada e minhas pernas pesadas. O medo tomou conta e corri o mais rápido que pude. O som dos passos atrás de mim ficou mais alto, mais próximo e cada vez mais frenético. Não ousei olhar para trás. Não sabia o que estava me perseguindo, mas o instinto de sobrevivência gritou em minha mente. Não pare. Os galhos batiam contra meu corpo enquanto eu corria pela trilha estreita. O som dos passos parecia estar em cima de mim, quase como se o que quer que fosse estivesse prestes a me agarrar. O tempo parecia desacelerar enquanto eu sentia algo se aproximar. Uma presença invisível que eu não conseguia entender, mas que parecia ansiosa para me alcançar. Finalmente, avistei a saída da trilha, a luz fraca dos postes do parque logo à frente. Usei toda a energia restante para dar o último sprint. Quando cruzei a linha entre as árvores e o campo aberto, os passos atrás de mim pararam abruptamente. O silêncio voltou tão rápido que fiquei atordoado por alguns segundos. Parecia que o que quer que fosse não podia deixar a floresta. Ofegante, olhei para trás, esperando ver alguma coisa. Alguém, mas tudo que vi foi o vazio da trilha escura, quieta como se nada tivesse acontecido. O parque estava deserto, e o único som era o da minha respiração pesada e o bater do meu coração acelerado. Fui direto para casa, sem olhar para trás mais uma vez, e desde aquela noite, nunca mais voltei àquele parque. Eu não sei o que estava me seguindo naquela floresta, mas até hoje posso ouvir os passos em meus pesadelos, sempre na mesma distância, sempre me perseguindo, esperando a oportunidade de finalmente me alcançar. A cidade de Eldridge sempre foi conhecida por sua história sombria. O antigo orfanato, que ficava à margem de uma floresta densa, era o principal foco das lendas locais. Desde que foi fechado há mais de 50 anos, muitos afirmam que as almas das crianças que viveram ali ainda vagam pelos corredores, buscando consolo e liberdade. Eu nunca acreditei nessas histórias, mas tudo mudou quando decidi investigar o orfanato por conta própria. Era uma tarde chuvosa quando cheguei ao local. A fachada do edifício era aterrorizante, com janelas quebradas e portas penduradas. A pintura descascar e a vegetação invadindo o lugar davam uma aparência de abandono. Ao entrar, o ar estava pesado, carregado de um cheiro de mofo e um frio que parecia penetrar na pele. Peguei minha lanterna e comecei a explorar. Os corredores eram estreitos e sômbrios, e as paredes estavam cobertas de pichações e traços de um passado esquecido. A atmosfera era pesada, quase opressiva. À medida que caminhava, comecei a ouvir sussurros, como se as vozes das crianças ecoassem entre as paredes. Tentei ignorar, mas uma sensação de que não estava sozinho me acompanhava a cada passo. Entrei numa sala que parecia ser a antiga sala de estar. No centro, havia uma mesa de madeira antiga, com cadeiras empurradas para longe, como se tivessem sido abandonadas abruptamente. Quando me aproximei, uma estranha visão tomou conta da minha mente. O ambiente ao meu redor começou a se transformar. Vi crianças, muitas delas com rostos tristes, sentadas em volta da mesa, suas risadas ecoando na sala. Mas essa visão logo se tornou um pesadelo. As crianças começaram a chorar e a gritar, suas expressões mudando para desespero. Assustado, retrocedi e bati com as costas contra a parede. A visão se dissipou, mas os ecos das vozes ainda reverberavam em minha mente. Decidi que era hora de ir embora, mas antes de sair, algo me chamou a atenção em uma das paredes. Uma porta entreaberta levava para o porão, e uma curiosidade inexplicável me empurrou para dentro. As escadas para o porão estavam cobertas de poeira,
e cada passo que dava parecia despertar algo há muito adormecido. Quando cheguei ao fundo, a escuridão era quase total. Minha lanterna iluminou um espaço vasto, onde os ecos de risos infantis pareciam se intensificar. No canto vi um antigo baú coberto de teias de aranha. Atraído fui até ele. Uma onda de frio percorreu meu corpo. Estava cheio de brinquedos antigos, alguns empoeirados, outros quebrados, mas ao fundo havia uma boneca. Ela parecia estranhamente nova, como se tivesse sido deixada ali apenas recentemente. O olhar da boneca era intenso e perturbador. Assim que a peguei, a visão voltou com força. As crianças estavam de volta, mas agora era diferente. Eu vi as mesmas crianças, mas desta vez elas estavam em um ambiente sombrio, cercadas por sombras ameaçadoras. Uma figura alta, envolta em um manto negro, estava diante delas, sussurrando palavras inaudíveis. O pavor e a dor em seus rostos eram palpáveis. Com um impulso de sobrevivência, coloquei a boneca de volta no baú e corri para as escadas. Mas o que antes eram ecos distantes, agora se tornaram gritos de terror, como se a própria casa estivesse chorando por essas crianças. Ao subir, percebi que a porta do porão se fechou violentamente atrás de mim. Consegui empurrá-la e finalmente escapar, mas não antes de ouvir a última visão que me assombraria para sempre. A figura encapuzada virou-se para mim antes de desaparecer na escuridão. E a última coisa que ouvi foram os sussurros. Ajude-nos. Eu deixei o orfanato e nunca mais voltei. Mas aquela experiência me marcou. Comecei a investigar a história do lugar e descobri que o orfanato tinha um passado macabro. Relatos de abusos, crianças desaparecidas e um incêndio misterioso que tirou a vida de muitas delas. Ainda hoje, ao fechar os olhos, consigo ver as crianças e sentir a dor que elas carregavam. O orfanato é um lugar de tristeza, e a história que ele guarda não deve ser esquecida. Aquelas almas ainda vagam em busca de ajuda, e eu sou um dos poucos que conhecem a verdade.